Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um estudo, desta vez com o convidado, o pastor Sérgio Monteiro, pastor que gentilmente aceitou o nosso convite. Hoje nós iremos tratar das principais profecias messiânicas. E, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua palavra livremente. Sabemos que em breve não teremos mais essa oportunidade. Nós lhe agradecemos, Senhor, pela semana que está se iniciando e rogamos que o Teu Santo Espírito atue poderosamente através do pastor Sérgio Monteiro. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, a palavra está com o senhor, pedimos que o senhor se apresente brevemente, né? E a seguir comece aí a sua exposição. Logo a seguir, nós abriremos para perguntas. Inicialmente, eu peço que as perguntas sejam feitas pelo chat ou também pelo WhatsApp, né? Os irmãos estão chegando, têm acesso ao meu número, podem enviar as perguntas pelo WhatsApp. E aqueles que irão assistir esse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do canal do pastor Sérgio Monteiro, e também o endereço de e-mail, caso você queira entrar em contato conosco, participar dos próximos estudos aqui pelo Zoom. Então, basta nos encaminhar um e-mail, tá? O endereço está na descrição aqui do vídeo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre aqui para estudar sobre a palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus. Inicialmente, né, como o Rafael falou, eu vou me apresentar rapidamente aqui, coisa que eu não gosto muito, não sou muito chegado em falar de mim mesmo, não, mas a gente precisa. Às vezes tem que falar alguma coisa. Bem, eu sou bacharel em teologia, sou um dos pastores aqui da comunidade judaica de São Paulo, por enquanto. Eu estou de mudança do Brasil, saindo do Brasil para cuidar de uma igreja e de uma comunidade judaica também na Oceania. Né? Estou indo para lá a partir de agosto, setembro, né? A partir de quando as fronteiras abrirem, porque elas ainda estão meio fechadas. Em termos, em termos acadêmicos, né? Eu sou bacharel em teologia, como quase todo pastor precisa ser. Eu sou mestre em teologia também, faço doutorado em língua hebraica e teologia, tá? Faço em teologia hebraica, teologia da Bíblia hebraica e linguística da Bíblia hebraica na Universidade de Apeldoorn, na Holanda. Tenho trabalhado junto com o Roger, o pastor Roger, nós trabalhamos juntos aqui em São Paulo e ajudamos a igreja em algumas situações que a gente precisa. Tem um canal no YouTube, o canal Pastor Sérgio Monteiro, você encontra lá, inclusive uma série que na verdade eu não gravei o restante ainda, eu não disponibilizei os outros vídeos, que se chama Encontramos o Messias, respondendo aos antimissionários, alguns antimissionários que estão por aí. Há uma apostila que há algum tempo saiu com argumentos contrários a Cristo, a messianidade de Jesus, e eu comecei a fazer uma análise dos temas que eram apresentados nessa apostila. Inclusive, um deles, no início já tinha um monte de pressuposições, algumas coisas erradas relacionadas ao julgamento de Jesus, falsificações. Ele foi escrito por um... ele se arvorava muito conhecimento de hebraico, não duvido do conhecimento dele, mas eu acho que em algum momento ele acabou deixando que a sua raiva do cristianismo fosse maior do que o seu conhecimento de hebraico e do que a sua veracidade. Ele começou a falar algumas coisas absurdas que não tem nada a ver com hebraico. Não sou um apologeta, o pessoal às vezes me considera como apologeta, não, eu sou um exegeta do texto bíblico, eu gosto de exegese, mas quando se questiona o texto bíblico, eu procuro apresentar as razões pelas quais nós acreditamos no que acreditamos do texto. Não tenho intenção alguma de defender doutrina da Igreja Adventista, nem doutrina A, nem doutrina B, mas defender o que o texto apresenta, tá bom? Então fiquem à vontade, é um prazer sempre estar com vocês. Felipe eu já conheço também, fizemos uma programação juntos há alguns anos. Não sei se foi há alguns anos ou foi no ano passado, se não me engano. Acho que foi no ano passado, né? Eu, Gilberto Tais e o pastor Gilberto Tais, o Felipe e mais o Jefferson também, se não me engano, estivemos juntos. Isso, foi 2021, né, Felipe? Foi 2021. Então fizemos uma programação juntos, está lá no meu canal, está no canal do pastor Gilberto também, acredito que está no canal do Felipe também, e no canal do Jefferson Araújo, Jefferson Araújo mesmo? Do A Última Verdade Presente. Então está lá, acessem lá, foi uma programação muito interessante a respeito de alguns temas muito bons. Bem, falando de profecias messiânicas, claro, né?
Como crentes em que na messianidade de Jesus, e aqui a gente precisa fazer uma diferenciação metodológica já de início. Quando a gente fala de profecia messiânica, imediatamente as pessoas questionam quais profecias apontam para Cristo. Tá? Não, quando dizem algumas vezes eles dizem assim, não, os judeus, o judaísmo, etc., não acredita que são profecias que apontam para Cristo e que não são messiânicas porque não apontam para Cristo. Não é verdade de maneira imediata. Nem sempre vai se negar a característica messiânica de uma profecia porque ela supostamente aponta para Cristo. Na verdade, se nega a viabilidade de que Cristo seja o cumprimento daquela profecia messiânica, daquela profecia que foi prevista, daquele texto, daquela característica que foi prevista. Há alguns anos, um rabino estava discutindo com um pastor batista e o pastor e o rabino fez o seguinte questionamento. O pastor falou, não, porque ele é o Messias, é o Messias, é o Messias, e ficaram nessa... Né? E o pastor falou assim, olha, o Messias, o rabino disse, eu vou provar para você que eu sou o Messias. Ele não é o Messias porque eu sou o Messias. E aí o rabino disse, o pastor disse para ele, não, mas como você vai provar? Ele falou, não, me diz aí, qual é a prova que eu posso te dar? E aí ele entrou, claro, o rabino foi muito inteligente, ele trouxe o pastor para o pensamento rabínico, e trouxe o pastor, e o pastor ficou confuso nesse sentido. Ele disse assim, me apresenta aí o que você quer. Então reconstrói o terceiro templo. Vai reconstrói o templo. Aí o rabino disse o seguinte, eu vou fazer isso quando eu voltar na próxima vez, quando nós nos encontrarmos na próxima vez. E o pastor falou, qual é o problema? Muitas vezes, porque nós entendemos a messianidade de Jesus como sendo, ele é o Messias, nós entendemos que ele é o Messias, mas que há uma dupla fase de cumprimento das profecias messiânicas, uma na sua primeira vinda e uma na segunda vinda. E o judaísmo não entende dessa maneira. O judaísmo entende de outras maneiras. E quando eu falar de judaísmo aqui, tomem cuidado, e aí é muito ruim algumas vezes as pessoas, não, mas judaísmo pensa assim. Qual judaísmo? Tá bom? Há que sim tomar muito cuidado com isso, porque a multiplicidade de tradições judaicas, ela impede que alguém fale de um judaísmo monolítico e que afirme peremptoriamente que uma determinada posição é judaica, tá bom? É completamente judaica. Nem sempre a posição ela é completamente judaica, ou ela convive com outras interpretações também. Primeiro pressuposto metodológico. Segundo pressuposto metodológico é o seguinte: nem tudo que nós chamamos de profecia messiânica é de fato profecia messiânica, tá bom? Desculpa, eu não preparei a apresentação para a gente fazer hoje. A gente está aqui porque eu realmente não gosto muito de apresentação. Eu prefiro a gente bater num papo no tete a tete aqui, tá bom? Nem toda profecia messiânica ela é profecia de fato. Ela, em algumas situações, ela é tipologia, tá? Ela não é uma profecia efetivamente, ela é uma tipologia. E qual a diferença de um para o outro? A tipologia ela é percebida de trás para frente. Ela só pode ser percebida quando eu olho o evento cumprido, quando eu olho a característica cumprida, e eu enxergo através dessas características cumpridas os eventos do passado, as pessoas do passado e elementos do passado. Beleza? Tá? Então, Nelson, o Nelson postou ali que era só pedir para ver as suas mãos, se ele não tiver as mãos feridas. Esse é um problema, por exemplo, a gente vai entrar também numa característica, porque o rabino teria dito que o hebraico não diz, não prevê em lugar nenhum que ele tinha mãos furadas, que ele tinha as mãos feridas. Essa é uma resposta antimessiânica, por exemplo, que ele fala, não prevê. No Salmo, ele não diz que teria isso, porque o Salmo não diz exatamente isso. Diz que como um leão me cerca, e não com minhas mãos furadas. Lá no hebraico, eu diria isso. E esse é um ponto que eu queria tocar com vocês. Às vezes, as nossas respostas, elas são muito boas para o nosso modelo de pensamento. Mas, quando a gente se enfrenta com um... Vocês estão saindo áudio? Está todo mundo escutando áudio? Sim, perfeitamente. Ah, tá joia. Pastor, o Felipe Reis pediu a palavra, se eu puder, então, dar a palavra para ele. Tá bom, tá bom. A gente vai. Então eu posso liberar quando o pessoal levantar a mão, eu libero já nesse momento, ou a gente vai deixar para um segundo? Vamos deixar para um segundo momento, mas já que o Felipe Reis levantou a mão, eu creio que seja sobre algo que o pastor está falando agora. Felipe Reis, pode falar então? Olá, Rafael. Olá, pastor Sérgio. Muito bom estar aqui. Peço desculpa não ter a câmara ligada, mas não estou pronto agora para ligar a câmara. Bom, eu entrei imediatamente aqui nesta reunião porque
ouvir o pastor Sérgio falando é como abrir uma enciclopédia, não é? E não Amém. quis perder a oportunidade. E agora achei muito, muito curioso essa distinção que o pastor Sérgio fez entre profecia e tipologia, e gostaria só de dar um exemplo para perguntar se esse é um dos casos. Por exemplo, pastor Sérgio, quando Abraão e Isaac sobem juntos o monte, pai e filho subindo juntos, o filho com a madeira às costas, o pai para oferecer o filho em sacrifício, isso é uma tipologia, certo? Exatamente. Eu ia falar exatamente dela. Esse era o exemplo que eu iria citar. Muito bem. É porque a partir daí, aliás, o próprio local onde eles foram oferecer esse sacrifício acabou por ser mais tarde o local do templo, não é? E, portanto, nós temos ali todos os personagens, todo o contexto e um episódio tipológico que veio depois a concretizar-se factualmente na vida de Cristo. É, e assim, nós vamos. Aí, como é que a gente percebe que aquele elemento, que aquela. Vamos pegar esse exemplo do Felipe para demonstrar aqui a característica tipológica. No período de Abraão, e aí é uma das características de diferenciação entre tipologia, um elemento de diferenciação entre tipologia e profecia. A profecia aponta diretamente àqueles que estão ouvindo a declaração profética, vão ter conhecimento de que ela aponta para um Messias, de que ela apontava para um Messias, porque ela é explícita em muitas situações de características. Não necessariamente ela é explícita quanto ao tempo, nem é explícita com relação a todos os detalhes, mas alguns detalhes específicos são a característica que são a preocupação da profecia. A tipologia não. A tipologia, muito provavelmente, aquelas pessoas que participaram dos eventos, naquele momento, no contexto, não vão ter a mínima ideia de que ela é tipológica. Quem vai perceber? Posteriormente, aqueles que viveram o cumprimento da tipologia. Ok? Então, quando no período de Abraão, ele quando foi sacrificar Isaac, ele sabia que aquele sacrifício representava o Messias. Eu não vou falar de Jesus, tá? Nesse momento, eu vou utilizar aqui a expressão mais Messias, para a gente não ficar com aquela petição de princípio, de que o Messias já é Jesus, e aí a gente não vai discutir as profecias messiânicas em si, mas se elas apontam para Jesus. Eu quero trabalhar com vocês, principalmente, se as profecias que nós afirmamos serem messiânicas são efetivamente messiânicas. E talvez no segundo momento, se não der hoje, a gente pode voltar no segundo momento, trabalhar que o fato de como Jesus cumpre tais profecias, se cumpre essas profecias, tá? Vai acabar trabalhando os dois de qualquer forma. Já no momento, por exemplo, outra coisa que as pessoas muitas vezes me perguntam é o povo de Israel, ao sacrificar, eles tinham ideia de que, aí a pessoa fala, eles sabiam que apontavam para Jesus, eles não sabiam nem que apontavam para o Messias, nem para um substituto, nem para um Salvador. Não tinham noção de nada disso. Eles sacrificavam porque eles viviam a realidade de que o sacrifício era que lhes perdoava o pecado. Deus lhes perdoava o pecado através da demonstração da sua entrega no sacrifício. Que aquilo apontava para um Salvador futuro, não tinham ideia. Talvez Moisés tivesse, talvez não, Moisés tinha, talvez ele tivesse porque ele tenha toda a revelação oral. Nós temos outros que talvez tiveram essa revelação, mas o povo, naturalmente, normalmente, não, gente. Eles viveram a era do sacrifício, entendendo que o sacrifício era a maneira real pela qual Deus lidava com seus pecados e eles deveriam oferecer sacrifício. Então, a ideia de um substituto existia, mas que esse substituto seria o Messias, de que esse substituto seria o Filho de Deus, de que esse substituto seria alguém que viria vindo posteriormente, isso não está no livro de Levítico. As pessoas não entendiam isso, não esperavam isso naquele tempo. Isso é tipologia. A tipologia nós vamos enxergar. Agora, quando a gente começa a enxergar? A gente olha para Isaías, a gente vê Isaías 53 dizendo que ele foi traspassado, etc., e aí a gente vai discutir essa profecia também, ele olha e ele diz, olha, ele está utilizando figura do santuário de sacrifício. Opa, nós olhamos para Daniel 9, 24 a 27, entendemos que ele está utilizando figura de santuário. Opa, então aquele santuário tinha uma relação com o Messias? Que relação tinha? Falando de sacrifício. Então se ele tinha aquela relação, se tinha aquela relação, então eu consigo agora enxergar uma relação necessária. E quando nós vamos no Novo Testamento ele fala, olha, ele foi ferido, ele morreu e etc. E porque ele morreu, então agora eu enxergo o cumprimento da tipologia daqueles eventos na vida de Jesus, na vida daquele que nós enxergamos ser o Messias. Essa é a maneira como nós devemos enxergar a tipologia de maneira correta. Nós vamos ler de trás para frente a tipologia. A profecia nós lemos de frente para diante. Nós lemos de frente, nós lemos para frente.
tá? A profecia ela é direta, a profecia ela fala algo a respeito que vai acontecer no futuro, dando características. Algumas profecias messiânicas, alguns aspectos messiânicos, existem a profecia tipológica, que é a que utiliza um tipo e faz uma declaração profética. Tá bom? Nós costumamos pensar, por exemplo, o David Stern, na sua Bíblia judaica, ele fala a respeito de muitas profecias messiânicas. Fala um monte de profecias messiânicas, mas não são todas profecias messiânicas, tá? Existem algumas que ele apresenta ali que não são de fato profecias messiânicas, são interpretações a respeito do texto, trazendo um aspecto messiânico. Quais são as principais profecias messiânicas que nós apresentamos? Nós vamos depois passar um pouco por elas e vamos discutindo aí o que tem. E aí, nesse contexto, nós temos algumas profecias messiânicas e tipologias também, tá? A primeira delas é exatamente uma profecia messiânica, seria Gênesis 3:15, tá? Gênesis 3:15, que tem a ver com a promessa da destruição da serpente pelo descendente da mulher. E a palavra descendente aqui é muito importante, pelo seu zera, que é a sua semente, pela semente da mulher. E esse descendente não fala pela sua descendência, isso é extremamente importante, porque não prevê que alguma descendência, que toda a descendência da mulher iria destruir a serpente, mas que o seu descendente iria destruir a mulher. E ela é uma profecia considerada como uma profecia messiânica de caráter amplo. Ela não dá característica alguma a respeito do Messias, exceto que ele destruiria a serpente e que nesse processo de destruir a serpente ele seria ferido. É simplesmente isso. Não diz que o ferido aqui não significa necessariamente ser morto, ele seria ferido, ou seja, apresenta uma inimizade que chega às vias de fato entre o descendente da mulher e a serpente. Depois nós temos outra profecia que é considerada messiânica, de forma messiânica mesmo, mas ela é interessante porque ela é uma profecia messiânica de duplo cumprimento, um cumprimento mais imediato, tá? Quanto, de fato, para uma profecia mais de caráter cumprimento imediato e o caráter futuro, que é Deuteronômio 18, verso 15. Eu estou com permissão de compartilhar a tela, porque eu vou compartilhando os versos aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se estou com permissão. Tô. Obrigado, gente. Perfeito. Estou aqui. Então, nós vamos aqui. Nós temos Gênesis 22, que não é uma profecia direta, é um evento tipológico, no qual nós podemos encontrar nós podemos encontrar aqui relações que podem ser traçadas entre o evento da Akedah, chamada Akedah em hebraico, e a vida do Messias, tá bom? Então, é uma relação tipológica, Gênesis 22. Mas nós temos uma profecia diretamente, que essa é uma profecia mesmo. Deuteronômio 18, verso 15. Deuteronômio 18, verso 15, que nos diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, ou como eu, a ele ouvireis. Essa profecia se cumpre de maneira muito imediata, de maneira muito rápida e imediata em Josué, tá? Ela é uma profecia de cumprimento imediato em Josué, mas uma profecia de duplo cumprimento, que ela está em Josué. E Josué, nós vamos ver isso, que ele é considerado como um servo como Moisés. Capítulo 1 de Josué, ele fala disso. Mas também ela aponta, e ela era compreendida mais ou menos nos tempos de Jesus, como nós temos evidência nos manuscritos de Qumran, nós temos evidências de que por volta daquela época, essa promessa era compreendida como se referindo a um indivíduo especial, ainda por vir. Tá? E lá no tempo de João, lá em João 6,14, depois da multiplicação dos pães, Jesus se apresenta, né? O profeta, as pessoas estão dizendo: este é o verdadeiro profeta, aquele que deveria vir ao mundo, tá? Em João 6,14. Então, o Novo Testamento olha para esse evento e o apresenta como um cumprimento de uma profecia. Em João 7,40, no último dia da festa dos Pentecostes, da festa do Tabernáculos, né? Do grande dia, muitas das pessoas, portanto, quando eles ouviram o dito, disseram: de verdade, este é o profeta. Então, existia a ideia de que viria o profeta.
E diretamente Pedro, lá no grande sermão de Atos do Pentecostes, em Atos 3, 18 a 22, ele fala que Jesus era o cumprimento dessa profecia especificamente. Então, no tempo do Novo Testamento, no tempo circundante ao Novo Testamento, as evidências que nós temos também nos manuscritos do Mar Morto nos apresentam que se esperava, havia expectativa de que o profeta que viria, e que ele era um profeta especial, não como a gama de profetas que havia existido, mas o profeta que seria o novo Moisés. O novo Moisés. Tá? Havia essa espera no período do Novo Testamento. No período do Novo Testamento. Até aqui tudo bem sobre Deuteronômio 18:15? Beleza? Depois nós temos uma profecia, já indo lá para outros livros, né? Ezequiel 37, 24 a 25, 24, 25 e 27. Deixa eu abrir para vocês aqui. Ezequiel 37, 24, 25 a 27. Ezequiel 37, 24, 25 a 27. Então, nós vamos encontrar aqui o texto, nos diz assim, ó. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E quando termina dizendo, e os gentios saberão que eu sou o Eterno que o santifica a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para todo o sempre. Vocês têm, não sei quantos de vocês sabem que o livro de Apocalipse utiliza muitas figuras do livro de Ezequiel. E aqui nós estamos lidando com o Ezequiel, chamado Apocalipse de Ezequiel. Em teologia, esse trecho de Ezequiel 36 para frente, 35 para frente, é chamado Apocalipse de Ezequiel. Muitas profecias dele estão relacionadas com aquilo que é chamado de profecia clássica, e por isso elas apresentam elementos condicionais que não acontecerão da maneira como está mais descrito em decorrência da infidelidade do povo quando voltou da Babilônia. De maneira muito direta, e essa é uma característica da profecia clássica, aqui há uma profecia que tem uma aplicação primária para o retorno do exílio, logo após o retorno do exílio. Então, muitas coisas que estão descritas aqui estão relacionadas com o retorno do exílio. E aqui nos promete duas coisas, a ressurreição e um novo Senhor sobre eles, meu servo Davi. Davi estava morto nesse tempo. Como é que ele poderia reinar? Só não fosse através da ressurreição. Meu servo Jacó, se não fosse através da ressurreição, tampouco poderia estar ali para receber essa aliança. E com eles farei uma aliança de paz. E termina dizendo, o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Daqui, João 1 tira a ideia de que o Apocalipse, de que Jesus tabernaculou, a expressão que é utilizada, que ele fez, ele habitou entre nós, no grego, na verdade, que é utilizada a expressão que quer dizer tabernaculares, kineosen, que quer dizer tabernacular. Essa ideia de que ele era o tabernáculo, cumprindo assim a profecia de Ezequiel 37, 22, em alguns dos seus aspectos e não em todos os seus aspectos. Tá? O aspecto aqui estava relacionado com a aliança que seria feita, com a aliança de paz que seria feita. Tá? Com o início dessa aliança, com o estabelecimento dessa aliança, como a gente vê em Daniel 9, 24 e 27. Tá bom? Então, essa é outra profecia que nós temos aí no texto bíblico. Tá? Nós temos Oséias 11, verso 1, que diz, quando Israel era uma criança, eu o amei, e do Egito... Eu vou pular os textos, eu vou ficar abrindo todos. Não, para a gente ganhar texto, tá? Eu vou ganhar tempo. Eu vou lendo aqui os textos e deixa eu até descompartilhar a tela, porque para a gente ganhar tempo, eu vou lendo aqui todos os textos e é mais simples do que eu ir abrindo lá para vocês. Então diz assim, né, em Oséias 11, 1, quando Israel era uma criança, eu amei, e do Egito eu chamei o meu filho. No seu contexto original, o texto de Oséias se referia à libertação do Êxodo. Claramente, essa aqui é um tipo de profecia tipológica. É quando o profeta toma o evento tipológico, ainda não é a demonstração do seu cumprimento, mas a expansão do seu cumprimento passado, para que ele abarque realidades maiores. Tá? No capítulo 2, Mateus enxerga, e é interessante, tá? Mateus não enxerga a saída do Êxodo como um cumprimento, como uma tipologia para o Messias.
mas enxerga Oséias 11 como sendo uma profecia tipológica extremamente importante para a vinda do Messias, tá? Tá bom? E aí nós temos agora, vamos entrar nas principais, que são as de Isaías, tá? Isaías é o principal profeta messiânico, considerado como o grande príncipe dos profetas messiânicos, né? E Daniel 9, nós vamos tratar também rapidamente. Vamos lá. A primeira profecia de Isaías 7, que fala a respeito do Messias, é Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo dará a ti um sinal, eis que uma jovem, um alma, na Bíblia de vocês, uma virgem, conceberá e dará à luz um filho, e te chamará o seu nome Emanuel. Desde sempre, desde muito cedo, os primeiros cristãos, e também a Septuaginta, traduziram a palavra alma como virgem e entenderam como sendo um cumprimento, uma profecia relacionada a Jesus, a Maria, que teria sido virginal, o nascimento virginal, que é descrito em Mateus 1. Ele estava falando ao rei Acás, e aí você tem toda a discussão que existe. Eu quero adentrar um pouco nessa discussão a respeito se pode ser efetivamente uma referência a Jesus ou não. Eu não vou entrar profundamente, porque eu quero convidar você a ver no comentário eu vou mandar aqui, deixa eu mandar para você aqui, no comentário que eu fiz da lição da Escola Sabatina, de Isaías, para a Casa Publicadora Brasileira, que está lá do ano passado. Deixa eu pegar aqui, estou pegando aqui no site da CPB, lição do primeiro trimestre deixa eu ver, deixa eu só pegar aqui, quarto trimestre, foi Deuteronômio, foi o primeiro trimestre do ano passado. Tá? Vai ser difícil pegar aqui agora, porque acho que eles não estão mais disponíveis. Não estão mais disponíveis, mas eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui, que aí eu mando o texto para você. Eu vou mandar aí no chat para vocês lerem, porque ele aprofunda um pouco mais, tá? Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui. Lição da Escola Sabatina. Comentário da lição 1. Se não me engano, essa aqui. Acho que é isso mesmo. Quando o nosso mundo desmorona. Deixa eu só confirmar aqui, gente, só um minutinho. A descrença de Acás, a Virgem, exatamente. Vou mandar aqui no chat para vocês. Eu não sei se eu consigo compartilhar alguma coisa no chat, né? Rafael, acho que eu vou mandar para você e você compartilha com o pessoal, pode ser? Pode ser, perfeito, pastor. Ó, mandei aí no seu WhatsApp, pode compartilhar com o pessoal, que é o comentário, tá errado ali comentário, tá comentário da lição 3, e ele fala sobre Acás, tá? E eu vou usar algumas coisas, falar algumas coisas das que estão ali na lição, bem de forma rápida, tá? Há uma discussão muito grande a respeito de quem seria a mulher que é descrita lá em Isaías 7, tá? Alguns dizem que seria a esposa do profeta, e ela seria chamada então de uma jovem, né? Alguns dizem que ela é a esposa do profeta, porque a palavra alma não quer dizer efetivamente virgem, de acordo com o contra-argumento nessa apostila, por exemplo, e que eu estou respondendo, que eu preciso terminar, fala que não seria uma mulher grávida, que uma virgem efetivamente, porque virgem é, na verdade, a palavra betulá em hebraico. Não é verdade, tá? Não é verdade. Eu sou um profundo defensor de que alma efetivamente significa virgem. Por que isso? Eu vou apresentar no texto, vocês vão ver mais ali, eu vou só repetir algumas coisas que estão nos textos, no texto que eu coloquei para vocês. A palavra betulá aparece mais de 50 vezes na Bíblia, tá? E ela aparece associada em Gênesis 24, 43, as duas associadas a Rebeca. Em Gênesis 24, 43, por exemplo, o alma é uma referência a Rebeca, com claro propósito de indicar que ela era um alma em seu estado de pureza. Ele está associado com Naar, que indica sua idade, a partir dos 13 anos, mais ou menos, e com Betulá, que indica o fato dela ser solteira. O Talmud, por exemplo, a literatura judaica, fala a respeito de uma Betulá Shelamayá, que é uma Betulá completa. E mais interessante, o Talmud também diz a respeito da Betulá cujo marido foi para a guerra. Né? Da Betulá cujo marido foi para a guerra. Peraí, o marido foi para a guerra e ela era Betulá? Em que sentido? A ideia, na verdade, é que indica o fato dela, em Gênesis 24, indica o fato dela ser solteira. No Talmud, Betulá, de verdade, não quer dizer virgem, indica uma mulher já casada, mas ainda sem filhos.
mas ainda talvez sem filhos, tá bom? Alma nunca é usada na Bíblia para uma mulher já casada. Já Betulá, em Joel 1, é utilizado para uma mulher que chora pelo seu Baal, que é o seu marido. E ela já é uma mulher casada. Alma nunca aparece para uma mulher casada na Bíblia. Jamais. Além disso, é encontrado em literatura ugarítica, significando virgem, como foi dito efetivamente por um erudito judeu, Cyrus Gordon, que ele falou, mostrando ali que Astarote e várias outras deusas do passado eram descritas na literatura ugarítica com a palavra ugarítica equivalente a Alma, que é Irmá. Tá? Então, essa expressão aparece no contexto semítico como se referindo a uma pessoa, uma mulher efetivamente virgem. Virgem. Então, nesse sentido, a profecia, a interpretação tradicional cristã a respeito de Isaías 7,14, ela não é absurda, não é um erro, não é absolutamente nada. Ela é condizente, inclusive, com a escolha dos judeus da Septuaginta ao traduzirem Isaías 7,14 pela palavra partenos, que quer dizer virgem na literatura grega. Tá? Na literatura grega. Tá? E existe uma questão muito interessante a esse respeito também, tá? Que é a questão da narrativa de Rebeca, liga o nascimento do Messias e o sinal feito a Acás com a ideia de Rebeca e o casamento com Isaac, tá? Considerado como uma intervenção miraculosa para a continuidade do povo de Deus. Tá? O sinal não é para Acás, mas para o povo. Tá? Por quê? Porque ali há uma referência ao plural. Adonai dará a vocês um sinal. É como se Isaías, e aqui tem uma característica do hebraico, que é a característica de análise de discurso, que você percebe a mudança de ênfase, e aí você tem um marcador de mudança, que é o riné, em hebraico, quer dizer, eis que. Todas as vezes, isso os eruditos, os hebraístas, sempre dizem o seguinte, quando essa expressão riné aparece no texto hebraico, ele deve causar no leitor a expectativa de algo novo e surpreendente. Novo e surpreendente. Isso diz, por exemplo, Brian Rossini, na sua gramática de análise do discurso da língua hebraica. Tá? Então, e nós encontramos exatamente essa expressão quando diz, eis que a Virgem conceberá. Eis que a Virgem conceberá. Ok, no hebraico está no passado, mas Ibn Ezra disse certa feita que as profecias messiânicas, as profecias divinas, elas são geralmente basadas no perfeito hebraico por uma razão, porque na mente de Deus elas não existem possibilidade de não acontecer. Elas aconteceram de verdade. Alguns têm dito que o Emanuel teria sido uma referência ao filho do profeta, ao filho do profeta, na verdade, ao filho do profeta Shear de Yasub, que vai acontecer logo em seguida. Entretanto, o filho do profeta provavelmente já estava ao lado dele, já estava nascido. Tá? E Ezequias, filho de Acás, de acordo com Rashi, e de acordo com a reconstrução feita lá de 1 Crônicas, ele já deveria estar nesse momento com 9 anos. Em outras palavras, não há como encontrar um cumprimento imediato da profecia de Isaías 7,14 em alguma criança que ali estivesse. Além disso, há uma mudança, indicando que a criança do verso 15 não é a mesma criança do verso 14. Esta criança, a criança logo em seguida, que diz, antes que ele coma leite, que ele coma manteiga, etc., é uma mudança, dizendo assim, antes que esta criança, há a profecia messiânica do capítulo 7, verso 14, e há uma mudança de referencial a partir dali, dizendo a respeito agora de uma intervenção divina naquele tempo, que era antes que a criança que estava ali do lado, talvez Shear Yashuv, crescesse, ele haveria os reis da Confederação Sírio-Efraimita seriam derrotados. Tá? E isso é extremamente importante. Aqui vocês vão ver mais eventos lá, eu vou te mandar também, eu vou te mandar a lição 4, porque a continuidade dela eu preciso te mandar, porque senão não vai dar para entender o argumento que eu acabei de colocar também, porque precisa das duas, tá, Rafael? Mandei aí para você já a lição 4. Tá? Leiam lá, fica mais simples até para entender do que eu falando diretamente aqui. Deixa eu ver quem colocou ali. Eu colocar no texto grandão lá, o Nelson mandou. Eu estou colocando, pegando tudo que você fala, eu vou lá na Bíblia Online e coloco aqui no chat. Beleza. Vai ficar melhor. Tá joia. Aí o pessoal pode ir vendo lá, tá? Ok. Ô, pastor. Oi. Antes que o senhor avance, então, para as demais profecias aí de Isaías, né, e depois Daniel,
Será que daria para a gente já trazer algumas questões dos livros anteriores, para depois a gente se concentrar em Isaías e Daniel? Pode, eu vou falar sobre Salmos depois, não sei se seria sobre Aham. algum deles, sobre Salmos, sobre alguns outros, Não, mas se eu vocês queria... quiserem ir fazendo as perguntas, a gente É, altera a maneira e vai para elas direto. não, eu acho muito interessante essas questões sobre Salmos também. Mas eu queria colocar questões aqui dos primeiros livros da Bíblia, né? A começar por Gênesis ali, Aham. né? Eu vi aqui no seu canal, e eu desde já recomendo aí a todos, há lá um vídeo sobre o anjo do Senhor, né? O senhor Uhum. recebeu um convidado, um Tiago Santana, pastor, né? pastor Tiago Santana. Isso, que fez uma pesquisa sobre o assunto. Mas eu gostaria que o senhor resumisse, por quê? Quando a gente vai ao livro de Gênesis, né, aqueles que não se deram conta dessa passagem, lá em Gênesis 18, consta lá que Abraão recebe 3 homens, né, ali um pouco antes da destruição de Sodoma. E aí, 2 desses homens vão em direção a Sodoma, mas em Gênesis 18, 22, é dito ali: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E depois, mais tarde, lá em Josué 4, verso 14, nós temos o seguinte, né? Lá no verso 13, né, é dito assim, para contextualizar: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Verso 14. Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Depois vale a pena também ler Juízes 6, 11 a 16, né, essa figura aí do anjo do Senhor, que é adorado aqui por Josué, né? E nós sabemos que nenhum anjo de Deus aceita adoração. Nós podemos ver isso lá em Apocalipse 22, 8 e 9, né? Um anjo de Deus não vai aceitar adoração porque a adoração só é devida a Deus, né? Então, como que o judaísmo interpreta essa figura? E se isso daqui... Como que a gente pode enquadrar? O senhor estava falando de tipologia, de profecia, né? Não é nenhum dos dois. Nesse Não é caso, não nenhum é dos nenhum dos dois, dois. no caso, né? Isso é chamado teofania. Isso Teofania. é uma teofania, para o posicionamento cristão, é cristofania. Tá? Ocorre que, assim, nesse caso, por exemplo, de Juízes, de Josué, na verdade, Juízes, né? De Juízes 4 ou Josué 4? Juízes 4. Eu citei Gênesis, Josué e depois Juízes Juízes 6, também, né? né? É verdade. Essa ideia, na verdade, até nessa apostila de contra missionário, eles falam que a expressão hebraica não significa adorar, mas apenas se curvar, cumprimentar. Significaria apenas cumprimentar. O que não é verdade. O que não é, de fato, verdade. Nós temos ali... essa expressão, ela significa cumprimentar, efetivamente. Deixa eu pegar a expressão hebraica que está aqui. Mas ela significa cumprimentar, mas ela não é apenas isso. É Josué 4, né? Josué 4. Vou te passar Jordão, Josué. Josué diante dos olhos. Josué Josué 4, 14. 13 e 14, isso. 13 e 14. Mas acho que não é Josué 4, é Juízes, né? Não, Josué, pastor. Josué 4, verso 14. É dito lá que Josué se prostrou e adorou, então, ao anjo. Não é Josué, não. Porque Josué 4 diz: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Acho que é Juízes. Perdão, é 5. Perdão, é Josué 5, 13 e 14. Eu estava Tá. falando 4 aqui, eu confundi. Pois Capítulo 5. Da figura do anjo do Senhor. Sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse que ele é um dos nossos ou dos inimigos. E aí diz que ele, sou o príncipe do exército. E aí diz a expressão adorou, então Josué no verso 14. Tá? Aqui aparece a figura do anjo do Senhor. E no livro do Tiago Santana, eu quero recomendar o livro do pastor Tiago Santana, que é a figura e natureza e obra do anjo do Senhor, do Melech Adonai, no livro, na Bíblia hebraica, tá?
Então, esse livro é muito legal porque ele faz uma análise exegética de cada um desses textos aqui, cada um desses textos, tá? E diz assim no verso 14, que era muito mais do que um homem. Nós sabemos porque o verso 15 fala que ele disse: tira os sandálias dos teus pés, porque o terreno que estás é santo, repetindo a mesma coisa que foi dita a Moisés no capítulo 3 de Êxodo. E o texto hebraico diz efetivamente assim: Vayomer lo ki ani sartsava Adonai ata beati vayafol Yehoshua el panav artsa vaishtahavu. Shtahavu é uma expressão que aparece nos Salmos sempre quando, por exemplo, no Salmo 29, adorai a Deus, os filhos dos homens, os deuses, etc. Essa expressão é Hishtahavu. Hishtahavu. Hishtahavu, ela tem a expressão de prostrar-se no sentido de profunda reverência ou de adoração quando está diante do luminoso, quando está diante de um ser celestial. E que é um ser celestial? Porque o verso 15 diz exatamente isso. Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Era santo por quê? Porque aquele que ele estava era muito maior do que um simples guerreiro, como é apresentado nessa apostila dos antimissionários também. Então, essa figura do anjo do Eterno é uma figura interessantíssima na Bíblia hebraica. Lá em Gênesis 18, por exemplo, nós temos a figura não apenas de que aquele ali eram anjos apenas, tá? Não eram anjos apenas aqueles que estavam ali. O malar, em hebraico, quer dizer mensageiro, e eles estavam ali na figura de mensageiro, trazendo uma mensagem para Ló e para Sodoma a partir do momento em que eles se apresentaram ali para Abraão. No texto hebraico de Gênesis 18 ao 20, que é quando tem todo esse ciclo de Sodoma, nós vamos ver uma interação interessante a respeito deles, e eles respondem quase todos como se fosse um. Nós não temos a ideia de que apenas um estava falando e os outros ficavam em silêncio. Na verdade, em algumas situações, há um intercâmbio, e quando ele chama a eles de Senhor, aos três que estavam ali, não se diz exatamente qual deles respondeu, mas é como se dissesse de maneira indefinida, responderam. E eles respondeu. E esse é uma apresentação da triunidade divina. Não tem nada a ver exatamente com o tema da messianidade de Jesus, da messianidade, profecia messiânica, mas ali tem a ver especificamente, muito claramente, com a triunidade. É um outro tema que a gente pode tratar num outro momento. E por que isso? Porque quando chega no evento de Sodoma, diz que aqueles anjos que ali estavam, eles saíram e fizeram descer fogo de Deus. Fizeram descer fogo do céu. E o texto diz especificamente que fizeram descer fogo do Eterno, né? E o Eterno fez descer fogo do céu da parte do Eterno. Né? Adonai fez descer fogo do céu da parte de Adonai. Então, o Adonai que estava na terra, um deles era Adonai, ele faz descer fogo da parte de Adonai. Então, há essa teofania e essa cristofania ali, e esse jogo de palavras interessante que aparece ali no capítulo 18 a 20. Um outro exemplo interessante da figura do anjo do Senhor, que não aparece exatamente como anjo, mas escrito como Ish, como homem, é Gênesis 32, quando ele luta na luta de Jacó, com ele no Vale do Jaboque. Aí diz que lutava com ele um homem, e depois desse homem é descrito que lutaste com Deus. Né? Lutaste com Deus e homens, né? Lutaste com Deus e homens. Os homens são seus irmãos, mas é ele mesmo e seus irmãos, e o seu irmão. E quem é o anjo? Esse homem é um anjo, como diz lá Oséias também, né? Como diz Obadias, melhor dito, dizendo que ele é o anjo da alvorada, um grande anjo que lutou com quem lutou Jacó. Então, há uma figura intercambiável. E ele é descrito ali que você lutou com Deus. Lutou com Deus. Então, essa figura teofânica do anjo do Senhor, ela é uma figura muito maior do que um mero anjo, como se anjos fossem meros, né? Mas do que um mero anjo. Apresenta-se de uma forma muito mais poderosa do que ele. Ela aparece várias vezes, né? O Malach Adonai aparece em Gênesis 16, 7 a 14, falando com Agar. Aparece em Gênesis 22, 11 a 15, que é o que fala efetivamente o anjo do Senhor falou a Abraão, não faças mal ao menino. Aparece em Êxodo 3, 2 e 4. E esse aqui é fantástico, né? Porque ele aparece no verso 2, mas e Deus fala com ele como se fosse no verso 4. Então há um intercâmbio. Quem lhe aparece no meio da sarça ardente é o anjo, mas quem fala parece que é outra pessoa, quando não é. Na verdade, é a voz do anjo apresentado como sendo o próprio Senhor. Né? O verso 4 diz exatamente isso, referindo à mesma pessoa. Tá? E se referindo à primeira pessoa. Tá? Em Números 22 a 38, que é o anjo do Senhor
encontra-se com o profeta de Balaão no caminho. No verso 38, Balaão identifica o anjo como sendo aquele que trouxe as palavras de Deus. Em Juízes 2, de 1 a 3, o anjo do Senhor aparece para Israel. Em Juízes 6, de 11 a 23, o anjo do Senhor aparece para Gideão. E no verso 22, Gideão teme a sua vida porque ele viu o anjo do Senhor face a face. Ué, mas quem é proibido ver a face, de acordo com Gênesis, com Êxodo 34, é Deus. Êxodo 32 e 33 é Deus, e não o anjo. Anjos são vistos face a face constantemente, não teria problema nenhum. Tá? Em Juízes 13, 3 a 22, o anjo do Senhor apareceu a Manoá e sua esposa. No verso 16, diz que eles devem oferecer ao Eterno se eles fizerem uma oferta. E o anjo do Senhor disse a Manoá: tu deve oferecer uma oferta queimada e deves oferecer ao Eterno. Porque Manoá sabia que o anjo que era o anjo do Senhor. Então Manoá provavelmente não. Logo em seguida pensou que eles iriam morrer porque eles viram Deus. Eles tinham visto Deus. Leiam lá no finalzinho do capítulo 13. Em Zacarias 1:12, o anjo do Senhor, ele intercede diante do Eterno para que tenha misericórdia de Jerusalém e a cidade de Judá. E aqui a figura do anjo do Senhor aparece de uma maneira muito bonita no Talmud também, já posteriormente, né? Falando que ele é aquele que intercede por Israel, e o anjo do Senhor é equivalido, né? Aqui a Miguel. Miguel, para vocês terem ideia, no Talmud, ele tem um santuário, ele está no 7º céu, no céu mais alto, no qual o templo de Deus, onde Miguel, como grande príncipe, intercede em favor do seu povo. E aqui, Zacarias 1:12 diz que quem intercede por Israel, por Jerusalém, a cidade de Judá, é o anjo do Senhor, fazendo com que Miguel seja o anjo do Senhor, aquela aparição cristofânica, teofânica da Bíblia hebraica. E por último, Zacarias 3. Em Zacarias 3 há uma cena que é o protótipo da cena do juízo investigativo, em que o anjo do Senhor se apresenta como o intercessor e o advogado de Josué, e o anjo do Senhor está na presença de Deus, e Deus diz que o Eterno te repreenda ao Satã, ao adversário. Tá? E o anjo do Senhor, ele participa ali como intercessor, como advogado de Josué. Beleza? Essas são expressões onde ele aparece também. Aparecem outras expressões também em alguns lugares, como Malach Elohim, que tem o mesmo significado. Em Gênesis 31:11, Êxodo 14:19 e Juízes 13, verso 9 também. Tá? Que há um intercâmbio ali, no caso de Juízes 13:19, 13:9, tem um intercâmbio entre Malach Adonai, anjo do Eterno, e Malach Elohim. A ideia de Malach não é a ideia de algo essencial, mas algo funcional. É um mensageiro. Tá bom? Não o torna menor do que Deus. Na verdade, torna-o cumprindo uma missão. E se você for em João, por exemplo, João 17, verso 3, o próprio Jesus fala a respeito de si mesmo como sendo o enviado, que não tem nada a ver com diminuição, porque em Isaías 48, versos 11 a 18, depois de Deus haver falado muitas vezes a respeito do que ele iria fazer, de como ele tinha o poder de estar no princípio, no fim, etc., ele diz: porquanto o próprio Senhor me enviou, e juntamente comigo o seu Espírito. Deus falando que o Eterno enviou. O Eterno fala, um Adonai, diz que foi enviado por outro Adonai. Então ali nós temos essa figura interessantíssima, essas trocas interessantíssimas de jogo de palavras, que tem mais a ver com a trindade, com a triunidade, do que com a messianidade de Jesus mesmo. Tá bom? Mais alguma coisa relacionada a isso daqui, Rafael? Só para esclarecer, os judeus entendem que essa figura do anjo do Senhor, então ali ocorre uma teofania? Não. O judaísmo entende, na verdade, assim, qualquer manifestação da maneira como nós entendemos, não entendo, não. O judaísmo não entende da mesma maneira. O judaísmo entende que, na verdade, é o anjo do Senhor, ele falou. Existe um conceito do Bat Kol, a voz de Deus falando através dos anjos. Então, o anjo, quando fala, ele tem autoridade e delegação de Deus. Por isso, ele é visto como um anjo, como sendo adorado e etc. Então, o Bat Kol, seria aquela pomba que aparece em várias situações e pronuncia os juízos divinos, etc. Inclusive, no batismo de Jesus aparece também. É uma figura comum da tradição judaica. E existe o Metatron ou Metatron, tá? Que é o anjo da voz. O anjo da voz, eu diria que no judaísmo existe um Deus silencioso, porque ele fala sempre através de Metatron, ou Metatron. Ele é um anjo da voz. E esse anjo da voz, ele é um anjo de não sei quantos côvados de altura, e ele tem um poder na sua voz, que é a própria voz de Deus. Então, tudo que ele pronuncia é o juízo divino. É como se ele fosse a boca de Deus. Tá? Ele é a boca de Deus. Então, é dessa maneira que se entende no judaísmo. Então, quem é o anjo, aquele Malach Adonai que apareceu ali para Josué?
era um príncipe, não era nenhum anjo, não. Ele era um malar apenas. Perfeito. Uma outra objeção que se coloca é a seguinte, que nós hipervalorizamos a questão dos sacrifícios pelo pecado, que no contexto judaico isso não teria a importância que nós atribuímos justamente para reforçar essa imagem de Jesus como Messias, né? E um texto que já apresentaram para mim é o de 2 Samuel, capítulo 12, lá no verso 13, né? O profeta Natan vai repreender a Davi pelo pecado dele com Batseba, né? Por ter mandado matar Urias, enfim. E aí Davi finalmente confessa o pecado, né? Ele diz, pequei contra o Senhor, no verso 13. E aí Natan simplesmente diz, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, a objeção que é colocada é a seguinte, bem, Davi fez ali um sacrifício, já foi perdoado. Então, como explicar essa questão, pastor? Você tem no capítulo 7 de Levítico a previsão, no capítulos 1 a 7 de Levítico, a previsão, por exemplo, do Tamid. Não necessariamente, não era todo mundo fazer sacrifício toda hora, o pessoal confunde, e é uma confusão, é uma cortina de fumaça isso aí. A ideia de que, por exemplo, todos os pecadores ofereciam sacrifícios em Israel, não é verdade. Não é verdade. Por isso existiu o Tamid. Você vai ver um exemplo muito claro disso no livro de Jó. E no livro de Jó, Jó faz sacrifícios no final da semana, que era no Shabat, né? Porque ele diz assim, porventura haverão eles pecado no seu coração. E onde é que estava o sacrifício deles? Em lugar nenhum. Onde está o sacrifício que vai cobrir os seus pecados, que vai apresentar o sangue expiatório? Está no sacrifício que foi oferecido por Jó. E onde é que está o sacrifício que era ofertado para expiar os pecados daqueles que não haviam apresentado sacrifícios? No Tamid, que era feito pela manhã e pela tarde. Então, todos os dias havia sacrifícios para cobrir os pecados de Israel como um todo, incluindo de Davi. Então, o sacrifício Deus havia feito provisão de que mesmo aquele que não oferecesse sacrifício pudesse ser perdoado através do sacrifício, uma vez que havia o sacrifício da tarde, o sacrifício da manhã e da tarde, que era o sacrifício Tamid. Então, esse argumento não cola, porque o sacerdote certamente ofereceu à tarde, não necessariamente por Davi, não necessariamente, mas ofereceu por todos os pecados de Israel, como é prescrito em Levítico 4, Levítico 5, Levítico 6, Levítico 7, no livro de Números e em toda a literatura. Agora, isso não nos traz assim, uma certa dificuldade teológica, né? Porque como a gente entende ali o sistema de sacrifício como uma tipologia, mas agora no novo concerto, né, depois do sacrifício de Cristo, cada pecador precisa pedir perdão individualmente, né? Ele precisa confessar, se arrepender individualmente, né? Não tem como um pai, por exemplo, pedir perdão pelo pecado do filho se o filho não se arrependeu e não pediu perdão a Deus por aquele pecado, né? Depende, Rafael, porque existem momentos, efetivamente, existem a provisão, por exemplo, de crianças menores, elas pecaram, elas também são pecadoras, e quem pede perdão por eles são os pais, não é necessariamente a criança. Então, assim, o sacrifício provisto, ele é o sacrifício, por exemplo, e aí você entende lá, Davi reconheceu, por exemplo, Davi, ele reconheceu o seu pecado, e Deus o perdoou baseado no sacrifício que havia sido oferecido, e também é uma junção dos dois, que é a necessidade de pedir o perdão, de apreciar o perdão e de aceitar o perdão oferecido. No judaísmo existe, quando você faz o Marzor de Yom Kippur, por exemplo, no período de Yom Kippur, você meio que, digamos assim, você procrastina a solicitação do perdão e faz todos no dia da expiação. Você adia a solicitação de perdão, acumula e faz todas no dia do perdão no Yom Kippur. Então isso era previsto, inclusive, na própria legislação judaica, na própria legislação bíblica, na verdade. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a halahá judaica e o pensamento judaico não confluem exatamente para o pensamento bíblico. São interpretações casuísticas posteriores e legais posteriores. E a ideia, por exemplo, é que eu posso interceder por alguém e pedir perdão por alguém, dentro do Novo Testamento, da Nova Aliança também. Eu posso pedir perdão por essa pessoa e Deus vai perdoá-la. Deus irá perdoá-la. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, está num leito de morte. Ela não tem condições de pedir perdão. Será que ela não vai ser perdoada por alguma razão porque ela não pôde pedir perdão? Então, essa é uma... Não é exatamente dessa forma. Existem situações que são as situações como, por exemplo, da pombinha, né? Da pombinha. E uma pessoa... A Bíblia nos diz que não havendo sacrifício, não havendo sangue, não há remissão de pecados.
mas havia o sacrifício da flor de farinha, que não havia sangue. Não havia sangue. Mas ele se beneficiava, no capítulo 9 de Levítico, diz que ele se beneficiava, a flor de farinha, ela deveria ser colocada sobre o altar, sobre o sangue no altar. Então ela se beneficiava do sangue dos outros sacrifícios, que era o sacrifício tamid, que era feito ali também. Então Deus havia feito provisões e previsões para várias situações relacionadas ao sacrifício. Entendeu? Relacionadas ao sacrifício, nos dando essa versatilidade do sacrifício e trabalhando muitas questões que no nosso ponto de vista às vezes ficam estranhas, né? Certo. Bem, tendo em vista que o senhor não tem muito tempo, né? O senhor vai ter outro compromisso. Exatamente. Eu ia propor que o senhor então analisasse Isaías 53, né? Porque eu ia também propor diferente. Eu ia propor Ah. diferente. Eu ia propor que nós respondêssemos algumas perguntas. Eu me comprometo a estar no outro, de repente, no próximo sábado com vocês, para a gente analisar Isaías 53 e Daniel 9, porque só para Isaías 53 vai demorar meia hora. Sim. Perfeito. Aí eu me proponho a estar com vocês no dia que a gente combina, Rafael, se for no próximo sábado, alguma coisa assim, porque eu vou estar pregando na Bet Benem no próximo sábado de manhã, mas à tarde eu estou livre, no final da tarde, no horário da tarde eu estou livre, estou à disposição. A gente pode fazer isso. O que você acha? No próximo sábado nós já temos uma outra live marcada, né? A gente pode pensar então no outro, então. No outro sábado pode ser. Eu vou estar em Recife no outro sábado. Eu vou estar em Recife, mas eu vou estar no hotel. Eu faço isso lá com vocês sem problema nenhum. A gente vê um outro horário, tá? Perfeito. Por enquanto não chegou ainda nenhuma questão no chat, apenas os textos que o Nelson estava ali então compartilhando. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Né? Hernani, Felipe Reis. Boa noite. Boa noite, eu irmão. gostaria de saber, que eu queria ter certeza, se eu ouvi certinho sobre o sétimo céu. Eu fiquei assim, se era o sétimo céu, é porque eu já ouvi falar sobre até o terceiro céu, que Paulo diz, né? Mas eu fiquei assim. Na tradição judaica existe a ideia de vários céus, até 7 céus. Tá? Isso é a tradição judaica, não é um conceito bíblico, na verdade. É o conceito bíblico também, a ideia de Paulo de 3 céus, na verdade, é 7. Tudo que aparece 3 na Bíblia, você não precisa necessariamente entender de forma literal, mas de forma superlativa. Então, por exemplo, santo, santo, santo não é uma referência à Trindade. Não tem nada a ver com a Trindade. Tem a ver com a superioridade da santidade divina. A santidade divina preenche tudo. Então, quando Paulo fala do terceiro céu, 3 céus, na verdade, não quer dizer efetivamente que existe uma divisão de 3 céus, etc., mas de um céu no qual todas as coisas, a plenitude da divindade, a plenitude das bênçãos, é aquilo que ele fala, tá? É aquilo que ele viu. Tá? Conheço um homem que não sei no corpo ou fora do corpo, foi ao terceiro céu, etc. Ou seja, ele esteve no bliss, né, que em inglês chama bliss, que é no paradeiso grego, no paradeiso, ou seja, naquilo que é a confluência de todas as bênçãos. Tá? A tradição judaica fala assim de 7 céus, o céu atmosférico, e vai falando de outros céus, e céus onde estão anjos, e vários anjos, e cada céu tem o seu anjo dominador. Seu anjo dominador. Isso aparece no livro de Enoque. O livro de Enoque, um livro apócrifo, ele fala a respeito desses 7 céus, e o último céu sendo o céu de Deus, que ele é governado por Miguel. É onde está o santuário celestial, e lá está Miguel intercedendo ao altar, a todas essas coisas lá no santuário celestial, de acordo com o livro de Enoque. Tá bom? Oi, Hernani, pode falar, pois não. Opa, boa noite. Eu não tenho nenhuma pergunta, não, só mesmo agradecer aí por essa live. Eu tenho acompanhado o pastor Sérgio, né, no canal do Michelson Borges, na página dele também. Como eu vinha comentado, né, no programa Vejam Só, eu vejo, teve inclusive um debate sobre a questão de Jesus como Messias. Então, assim, aí hoje foi só mesmo agregando mais aí conhecimento. Obrigado aí pela iniciativa. Amém. Louvado seja Deus. Perfeito. Pastor, uma objeção que é colocada aí é que nós, né, protestantes, enfim, somos defensores do princípio do sola escritura, porém, se nós formos nos basear exclusivamente em certos textos, como, por exemplo, Salmo 22, né, a crítica, então, que é colocada que é a seguinte: ali, Davi está pura e simplesmente falando do sofrimento dele, de como ele se sente desamparado, enfim.
e que nós supostamente forçamos a barra para que esse texto seja um texto messiânico, né? Então, como justificar, né, a utilização desse texto aí como uma profecia messiânica? Na verdade, assim, não é uma profecia messiânica, de fato, Entraria não como é. uma tipologia, É uma né? tipologia. O sofrimento de todos os profetas do passado aponta para o sofrimento messiânico, e isso é dito por um rabino chamado Menahem Brod, tá? E num livro chamado, eu até mandei esse livro para um amigo aí do Espírito Santo, o Tiago Helker, mandei para ele esse livro chamado Os Dias do Mashiach. Se vocês acharem, comprem. É muito difícil encontrar porque ele é um livro que eu diria que os os antimissionários judeus, eles odeiam esse livro, porque é escrito por um rabino do Rabad. É um livro fantástico, Os Dias do Mashiach, e ele fala a respeito do sofrimento do Messias. E ele tem um conceito que é o conceito do Rabad, que o Messias se fortalece o Messias sofre pelo povo, e o sofrimento não é um sofrimento apenas tipológico, um sofrimento apenas espiritual. Não, Messias, ele sofre fisicamente. Ele é morto pelo povo. E é a ideia que eu queria trazer para vocês, de que, eu falei lá no início, que nós temos a ideia de duas fases do ministério do Messias, né? Dois momentos do ministério do Messias que cumprem profecias diferentes. O judaísmo tem a ideia de dois Messias. Dois Messias. O Mashiach ben Efraim, o Mashiach ben Yosef, e o Mashiach ben David. O Mashiach ben Yosef, ele é alguém que morre de fato, e ele sofre, ele padece, é o Messias que cumpre Isaías 53. O Messias que cumpre Isaías 53. Porque no Zoar, que é o livro do esplendor judaico, 10º século mais ou menos, ele é cabalístico, ok, a gente não crê em praticamente nada que está lá, mas demonstra que o pensamento messiânico pervadia todo o judaísmo naquela época. E ele fala, inclusive, que Isaías 53, no Zoar, diz que em Isaías 53 o Messias é apresentado como um enfermo na casa dos seus semelhantes, como um enfermo que sofre na casa dos seus semelhantes. Entende? Então você percebe que o sofrimento dos profetas, o sofrimento de Isaías, o sofrimento de Davi, são elementos tipológicos que apontam para o sofrimento daquele que seria o rei, o profeta, e que seria o sacrifício também. Essa percepção não é só minha, não. Esse livro aqui é escrito por judeus. Ó. Deixa eu só inverter aqui. Tá certo? E agora ficou invertido? Tá certo. Tá. Esse livro aqui da Beatriz Boutros é um livro. Beatriz Boutros ela é cofundadora da Escola Contemplaciones, Comunidade de Rede Internacional de Contemplativos e todas as tradições, etc, etc. Aí ela fez o seguinte, a Beatriz Boutros, ela fez o seguinte, ela chamou vários rabinos e estudiosos judeus, não tem nenhum cristão, para eles discutirem sobre Jesus segundo o judaísmo. E aqui eles dizem assim: este livro é uma tentativa interessante e profundamente importante, feita por pensadores judeus, no sentido de chegar a um acordo com o nosso remoto, combativo e escandaloso primo Yeshua. E aqui tem vários estudos relacionados a vários aspectos de Jesus, vários aspectos da messianidade de Cristo e da possibilidade de que Jesus fosse o Messias. E um dos capítulos que fala aqui, que eu gosto muito só abrindo um parênteses, eu gosto muito do capítulo de Joseph Gaberman, que é Meu Amigo Jesus. Imagina, um rabino chamando Jesus de amigo. Isso aqui acaba com qualquer... Um monte de... O pessoal fica doido. Fica maluco. Aí tem uma outra parte que eu queria só mostrar para vocês aqui, que cadê? O Hassid conversando. Pode falando alguma coisa. Pode falando aí. Enquanto você vai encontrando aí, né? Só fazer aqui uma propaganda, né? Esse livro está à venda aqui na Livraria Paulus, está aqui no centro de Vitória, né? A maioria das pessoas que nos acompanham são daqui de Vitória, os arredores, né? Eu vi esse livro lá, inclusive, fiquei na dúvida, né? Já que agora o senhor está recomendando, eu vou... compra, livro, né? Compra, gente, compra. Livraria Paulus, aqui no centro de Vitória, viu? Inclusive, você ajuda aqui o comércio aqui do centro de Vitória, que é meio combalido, né? E vai no dia 20 eles dão 20% de desconto. Tá? Não dão mais, infelizmente, pelo menos na livraria. Aí não? Aqui. Não, aqui a gente tem. Mas aqui ainda tem. Ainda tem, né? Pois é. Ele fala, por exemplo, o capítulo 6, que é Yeshua o Hassid, do Daniel Matt, ele fala a respeito ele fala assim: nós precisamos nos lembrar
que precisamos lidar com o fato de que Jesus provavelmente foi um Messias. Precisamos lidar. E aí ele fala a respeito de que Jesus teria sido um Messias ben Efraim, que foi a ideia de que Jesus era o Messias, que não o Messias rei, mas o Messias sofredor, o Messias que veio para sofrer, para universalizar a mensagem de Deus, a ponto de ele continua aqui, o último capítulo deles, ele diz assim, ouvindo Jesus, escutando Jesus para ouvir Deus. Entendeu? Então, as concepções que nós precisamos... Esses livros aqui são fantásticos. Escutando Jesus para ouvir Deus, do Rami Shapiro. Esse livro é fantástico. E nesse livro ele fala exatamente sobre isso. Nós não supervalorizamos a ideia do sofrimento do Messias. Nós apresentamos aquilo que a Bíblia apresenta. De fato, o Salmo 22 é uma tipologia e não uma profecia. E eu queria só trabalhar um aspecto dele, que é assim, no verso 16, que é que é o verso que a gente utiliza, no verso 16, né, do Salmo 22, Salmo 22, 16, está aqui, Salmo 22, 16, ele fala o seguinte: pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Né? Em hebraico, isso daqui, algumas traduções judaicas, vão dizer que aqui não fala de mãos e pés, mas como um leão, né? Keari, em hebraico. Tá? Só que 22, 16, eu estou no verso 6. 22, 16. Entretanto, Vekivu Keari Yadai Ve Regoli, que é como um leão. Ocorre que aí você fica, nossa, Keari, como é que pode ser Keari? E traduziram aqui por transpassaram, furaram minhas mãos e os meus pés. Primeiro que a estrutura sintática da frase não permite que seja como um leão. Como leão, minhas mãos e meus pés, o que tem a ver? Não tem sentido. Como um leão, minhas mãos e meus pés? Não. E aqui, na verdade, nós temos que a palavra, isso é interessantíssimo. Nos manuscritos antigos, deixa eu ver se esse manuscrito aqui do Códice Leningrado, ele aparece para a gente. Aí eu vou mostrar para vocês ali, rapidinho. Deixa eu compartilhar de novo a tela, só para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Cadê a tela? Aqui. Ali, ó. Aqui está o manuscrito hebraico, aqui do lado esquerdo, no meio aqui, está o texto hebraico, como nós temos, verso 17, não, eu quero verso 16. Yoshu, Kehadash, não, verso 16 não é esse aqui, não. Aqui, 16. Tá? Então, o verso hebraico diz aqui, e logo em seguida você vai ter aqui do lado direito, você vai ter o Salmo 22, o verso 17 e o verso 16. O verso 16 está aqui, ó. Aqui começa o verso 17 e aqui vai estar o verso 16. E deixa eu ver se eu aumento ele um pouco aqui, porque nem eu estou conseguindo enxergar direito. Tá? Adat, o verso 17 que está aqui, ó. Kol amatzah, que aria. Tá vendo que tá essa expressãozinha que está aqui? Deixa eu ver se tem um... A gente tem um negocinho lá no Bibleworks que a gente consegue apontar, né? Aqui. Essa aqui é a expressão, ó. Aqui. Estão vendo aí? Marquei ali para vocês. Aqui é Keari e Adai Verregali. Dá no verso 17. Tá? Ocorre que você vê essa última letra aqui, ó. Tá vendo essa última letra? É um iod. Existem manuscritos antigos que não trazem o iod, trazem um vav, que seria karu. Karu é transpassar. Karu é cortar. Karu é furar. Então, transpassaram minhas mãos e meus pés, casam perfeitamente com os manuscritos antigos também. Então, nós temos essa ideia, tá? Essa ideia de maneira muito clara. Por exemplo, no manuscrito de Nahal Hever, ele aparece ali que Aru. Deixa eu mostrar para vocês o manuscrito de Nahal Hever aqui, que vocês vão ver. Cadê o nosso... De novo aqui. Esse aqui é o manuscrito de Nahal Hever, e aqui está a expressão. Vamos colocar de novo aqui. Olha aqui, ó. Que Aru, ó. Exatamente aqui, ó. E aqui você percebe, aqui está um
Vav. Aqui está um Vav. Kearu. Ocorre que aí Kearu quer dizer cortar. Tá? O Salmo 22. Esse é o Salmo 22. Furar, transpassar. Ocorre que nós temos evidências hoje de que a Septuaginta traduziu também por cortar, por furar, e muito claramente era a ideia que estava por trás do texto daquilo que a gente chama de forlag, ou seja, existia uma tradição judaica, uma tradição textual que nos levava a ler o texto de uma maneira como alguém cortando, furando o texto à mão daquele a quem se refere. Davi não teve suas mãos furadas em momento algum, mas essa expressão hebraica é uma expressão que fala a respeito de profundo sofrimento, que me impede de andar e me impede de agir. É isso que o texto, em termos diretos, queria dizer. Então, vocês podem dizer, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum, que o texto, de fato, aponta para o sofrimento dele, não como leão, mas como transpassar das mãos, no sentido direto para ele, mas tipologicamente vai ser utilizado pelo Novo Testamento. É uma tipologia, não é uma profecia. Tá bom? Tome cuidado com isso, não é uma profecia, é uma tipologia. Tá? E aí, dessa maneira, dessa forma, nós podemos entender que ele aponta tipologicamente para um dos eventos mais marcantes da vida de Jesus, que é a sua crucifixão. Ele não era crucificado aqui, tá? Cuidado só para lembrar disso. A crucifixão não acontecia nas mãos, era nos punhos, tá? Mas esse é um dos aspectos mais importantes. Perfeito. Alguém tem mais alguma questão? Sobretudo aí desses textos aí, até Salmos, Isaías, até Isaías 7, né? Porque nós não chegamos lá a Isaías 53. Se não houver, eu vou me ausentar já, porque eu tenho que entrar daqui a uns minutinhos lá para a lição da Escola Sabatina. Tá certo. Uma dúvida, pastor. Eu li um livro chamado Jesus o Judeu. Do David Flusser? Do Vermes. Do Geza Vermes. Geza Vermes. Né? Por acaso o senhor conhece esse livro? Deixa. David Flusser, Geza Vermes, Daniel Boyarin. Você pode... Aí tem um outro. Jacob Neusner. Você pode ler sobre a origem do cristianismo, você pode ler. Não vai ler de olhos fechados, porque não vai conseguir ler. E tem que ler, é óbvio, com algumas situações, assim, mas eles são excelentes acadêmicos. Geza Vermes é um dos maiores especialistas em manuscritos do Mar Morto e cristianismo primitivo. Jacob Neusner é um rabino que escreveu mais de 1000 livros, e que um deles fala, um rabino discute com Jesus sobre a Torá. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é fantástico. Tá? Um outro, Dialogando com Cristo a respeito dos 10 mandamentos. Maravilhoso. Super fantástico, maravilhoso. Tá? E pode ler, pode pegar. E David Flusser, chamado Jesus, um judeu da Galileia, tem do Ferner também, são fantásticos. Livros fantásticos. Na verdade, David Flusser é Jesus, só chama Jesus, de capa vermelha. Podem ler. Pesada a leitura, acadêmica, extremamente acadêmico, mas você pode ler tranquilo. Legal. Esse aí que eu mencionei é uma leitura um pouco mais leve, né? Mais leve, exatamente. Geza Vermes é mais leve. Deixa eu dizer para vocês aqui um outro. É uma coleção que eu tenho ela em inglês, mas vocês encontram em português, que é essa aqui, ó. Respondendo objeções judaicas a Jesus. Answer Jewish Objections to Jesus, feitos por Michael Brown. Michael Brown era um rabino. E ele se converteu, e ele era um judeu, na verdade, ele se converteu, e ele é um judeu messiânico hoje. Ele tem várias obras falando a respeito desse discussão entre Jesus e o judaísmo. Então pode ler, pode comprar. Existe em português agora, Respondendo Objeções Judaicas a Jesus. São 4 volumes. Esse daqui que eu estou na mão é exatamente sobre objeções a profecias messiânicas. E ele tem um sobre objeções sobre o Novo Testamento. É um livro não tão grosso. O modelo de pergunta e resposta, objeção e resposta. É muito bom, interessantíssimo, tá? Esse livro aqui é outro muito bom. Ótimo. Então, não faltam leituras aí sobre esses temas, né? Não. Existe uma profecia de Ellen White, lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Que no final dos tempos, muitos judeus
iriam se converter, né? Iriam se tornar ali defensores, né? Da verdade presente, da última verdade presente, né? O senhor já consegue vislumbrar isso, pastor? Ou isso ainda parece um pouco distante? O que o senhor diz sobre, só para fechar mesmo aqui a nossa conversa, né? Conhecendo o campo missionário, o senhor está aí de malas praticamente prontas para ir para a Oceania, né? Enfim, o que o senhor tem a dizer Isso tem sobre acontecido, mas eu não diria, talvez a senhora White usou expressões que eram muito comuns no cristianismo, que é a palavra conversão. Nem o judeu não se converte. O judeu acrescenta Cristo ao seu cabedal de vida já. Então, é só isso, basicamente. E muitos têm aceito isso. Muitos têm aceito. Eu não tenho tempo para contar, mas eu prometo contar para vocês na semana que vem a história, na próxima vez, a história de Joey Kagan, Rabino Joey Kagan, que foi um homem que aceitou Cristo como seu salvador, lendo os livros de Ellen White, por exemplo. Foi através dos livros da senhora White. E existem muitos mesmo. É uma informação que essa informação aqui talvez seja melhor em um outro momento, a gente parar a gravação e eu passar para vocês, porque são informações que não são públicas. Mas no próximo eu falo mais um pouco sobre isso para vocês. E aí a gente tira no finalzinho ali as gravações. Ninguém grava, ninguém promete que ninguém grava. E eu passo algumas informações numéricas e do campo missionário para vocês a esse respeito. Ok. Tá bom? Tá certo. Pastor, então vou pedir que o senhor mesmo encerre com uma oração. Tá joia. Vamos lá? Adonai, Deus de Israel, bendito seja o teu nome, porque tu és santo, 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 e porque tu és glorioso, cheio de amor e cheio de misericórdia. Te agradecemos porque tu nos enviaste a tua palavra, a tua vontade é conhecida, e podemos saber perfeitamente, no nosso nível, o que fazer para agradar a ti. Obrigado pela vinda do Messias, obrigado porque Jesus veio e esteve conosco, caminhou conosco e morreu por nós. Abençoa este teu grupo de filhos, dá a eles a transformação, dá a eles a vida, dá a eles o conhecimento da tua palavra. Em nome do Messias nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pastor, muitíssimo obrigado. Lembrando a todos os irmãos aqui que sábado que vem teremos uma outra live, essa com o pastor que é diretor da ADRA lá em Roraima, né? Sobre os refugiados venezuelanos, tá? Fica o convite, fiquem atentos ao WhatsApp, nossa linha de transmissão. Pastor, muitíssimo obrigado, que Deus o abençoe. Um grande abraço, gente. Grande abraço. Feliz semana a todos. Com Deus. Feliz semana a todos.